Glória a Deus. Feche seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Pedimos ao Espírito Santo que continue o mover sobrenatural. Continue trabalhando, movendo em nosso meio, trazendo e tratando, curando, cuidando de cada um. Que todos nessa noite sejam alcançados pela Tua presença, pela Tua palavra, pelo Teu agir, Senhor. A nossa parte aqui é a mais fácil. A nossa parte aqui é apenas ser um instrumento do Senhor. A nossa parte é amar e servir as pessoas. A Tua parte é a mais difícil, que é de transformar cada coração. Então, mova com toda a liberdade em nosso meio, para haver transformação em cada um, em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos assentar. Glória a Deus. Estamos gratos ao Senhor pela sua palavra, pela sua revelação. Na quarta-feira passada, eu ministrei sobre a importância do encontro que precisamos ter com Deus. Todos homens, mulheres de Deus foram marcados por encontros com Ele, e ali receberam revelação, receberam discernimento para a continuada da jornada. Nós não podemos ficar sem a intimidade, sem a presença do Senhor, sem a unção dEle. E glória a Deus por cada culto. Nós temos pedido que a presença dEle seja tão marcante, tão forte nesse lugar, e que realmente seja um divisor de águas na vida de cada um. Eu creio que todos nós sairemos daqui hoje de uma forma diferente, melhor, num novo nível de fé, num novo nível de glória. E a palavra que está no meu coração, ela vem alinhada com essa necessidade de discernirmos o mundo espiritual, da batalha espiritual, da guerra que nós estamos, que não podemos ficar alheios, não podemos ficar mornos, não podemos ficar em cima do muro, não podemos ficar sem visão, para não nos perdermos. E baseado no livro de Efésios, eu quero falar o que o Senhor tem trazido ao meu coração. E o apóstolo Paulo, ele escreveu 4 cartas que foram nominadas epístolas de prisão, epístolas das prisões que ele teve. E é muito forte o que ele escreveu de dentro da prisão. E eu quero pegar o livro de Efésios e mostrar um lugar onde o homem de Deus, a mulher de Deus, o profeta de Deus deve estar. E ele escreveu desse lugar com uma condição tão limitada, com uma condição física debilitada, emocionalmente, como ele estava, o nível de saúde física dele, como estava. E eu quero começar lendo Efésios 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Alguém que estava na prisão, alguém que estava em condições mínimas de vida.
Olha o que ele escreveu: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que não vai nos abençoar, que já nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. As circunstâncias de muitas pessoas determinam as suas atitudes. As circunstâncias, o meio que ela está, o que ela está vivendo, as circunstâncias determinam a atitude das pessoas. E aqui nós estamos vendo um homem vivendo numa situação precária, numa situação que ele podia ficar ofendido com Deus, por causa do lugar, por causa da perseguição, por causa das cadeias, mas ele escreve cartas de encorajamento, cartas de revelação profunda, mostrando que o cristão, ele vive em regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu quero começar então falando, porque em períodos distintos ele falou dessa postura que nós cristãos devemos ter. E a primeira postura é o sentar, estar assentado nos lugares celestiais. Independente do que nós estejamos vivendo, independente das circunstâncias, das situações, dos problemas, sabemos dos cárceres emocionais, sabemos que há uma condição precária mental hoje na terra, tanto do emocional quanto do físico. Porém, nós temos um lugar em Deus, e Ele te chama para sentar nos lugares celestiais com Ele. Ele te chama para viver num lugar de nobreza, num lugar onde você vai exercer a sua autoridade nele. Como que eu vou conseguir esse lugar? Nos encontros específicos com Deus. Entra para o seu quarto, fecha a sua porta, aprende a falar com Deus. Dobra o seu joelho, aprende a erguer as mãos para o céu, aprende a olhar para o alto, aprende a buscar de onde vem o seu socorro. E não permitir que as circunstâncias tirem você do alvo e de quem você é em Deus. Então a primeira postura do cristão, do profeta, do homem e da mulher de Deus é estar assentados em lugares celestiais. Vamos ler Efésios 2:4, que diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos deu vida juntamente com Cristo. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo aqui? Que o reino de Deus em nós é maior do que o reino que está à nossa volta. Que a palavra de Deus construída dentro de nós é maior do que as circunstâncias que estão à nossa volta. Que nós devemos construir em Cristo Jesus, edificando a nossa fé, edificando a palavra de Deus em nós, para que nós possamos ter uma resposta nessa terra positiva de quem nós somos em Deus.
Nós estamos aqui para marcar essa geração. Nós estamos aqui para dar a continuidade no Evangelho. Nós estamos aqui para levar as boas novas. Nós estamos aqui para libertar os cativos. E as circunstâncias que nós estamos vivendo não podem nos abalar. As circunstâncias que estão nos rodeando não podem nos tirar da fé. Nem o sofrimento, nem a dor, nem a tristeza, nem a angústia, nem a depressão. Nós sabemos que o nosso Jesus é homem de dores, que sabe o que é padecer. Sabemos que o nosso Jesus sofre conosco, nos ajuda a erguer. Ele não quebra a cana que já está quebrada, Ele não esmaga a cana que está quebrada, Ele não apaga o pavio que está fumegando. O nosso Jesus é aquele que tem as mãos furadas, estendidas, e confiando que cada um de nós vai se erguer como tochas acesas na terra. O alvo do Senhor é nos curar, o alvo do Senhor é nos restaurar, o alvo do Senhor é nos sarar, o alvo do Senhor é nos restaurar, é nos restituir, o alvo do Senhor é nos renovar, o alvo do Senhor é nos recompor, o alvo do Senhor é nos levantar. Até a árvore cortada longe da água vai brotar. Oh Senhor, o reino de Deus construído em nós é mais poderoso do que está do lado de fora. Porque tem o reino de Deus, o império das trevas. Mas dentro de nós está construindo, está levantando o reino de Deus. Fala comigo, dentro de mim, do meu interior, fluirão rios de água viva. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos podem dar um aleluia? Quantos podem dar um glória a Deus? Quantos podem aplaudir o Senhor? Aleluia. Quantos estão assentados nas regiões celestes com Cristo? Vou perguntar de novo. Quantos estão assentados com Cristo nas regiões celestes? Então erga sua mão e fala: esse é meu lugar. Estou assentado com Cristo. Estou reinando com Cristo. Estou vivendo a realidade do céu. Estou vivendo a verdade do céu. Oh! Salmo 110, versículo 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Assenta-te comigo. Então a primeira postura de um cristão que está inserido no corpo de Cristo, ele sabe o lugar dele. Qual é? Assentado nas regiões celestiais. Porque o Senhor me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Quando nós tomamos o nosso lugar, assentados com Cristo nos seus tronos celestiais, nós vivemos numa posição ofensiva contra o pecado, contra tudo aquilo que é a verdade de Deus. Nós vamos parar de ser vítimas. Nós vamos parar de fazer orações defendendo a nossa vida e a nossa causa. As nossas orações serão proféticas em declarações ao que Deus quer realizar na terra. O reino de Deus dentro de nós começa a nos direcionar
para o que Deus tem para nós. E as coisas ao nosso redor perdem a força. E a gente fala, né, do cristão almático, aquele que ele é guiado pela força dos sentimentos, a força do emocional. As nossas emoções é bênção. Mas nós precisamos de cura e restauração no nosso sentimento, na nossa alma, no nosso emocional, para viver o que o Senhor tem para nós e não nos influenciarmos pelas circunstâncias. Eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Vamos dizer juntos: eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo... Eu era adolescente, tinha uma música que falava assim: não olha as circunstâncias, não olha o teu amor. Não me guio por vista, alegre estou. É um combate à depressão nos vários níveis que ela existe. É um combate à ansiedade nos vários níveis que ela existe. Que tremendo! Então diga comigo: meu lugar é assentado com Cristo nas regiões celestes. Ali eu tenho o pão, o refrigério, a segurança e a visão é aberta. Abacuque 3,19 diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então o apóstolo Paulo, ele tinha os pergaminhos, ele se alimentava da palavra também, e ele pode ter alimentado ali do livro de Abacuque, mostrando um lugar espiritual para se viver. Mas se esse Deus que falou ali através de Paulo para sentarmos com Cristo, mais na frente ele fala para andarmos, para movermos. E aí eu olho para aquele momento que Moisés está diante do Mar Vermelho e vem o exército de Faraó e eles não têm para onde ir, estão sem saída. E quantas vezes nós estamos sem saída, que a gente não está sabendo o que fazer. E aí Moisés vai orar e quer um direcionamento, mas o Senhor fala com ele: por que você está me perguntando? Diga ao povo que ande, diga ao povo que marche, pise nas águas, vá. Porque a primeira posição que o Senhor nos dá, de assentar com Ele, abre os nossos olhos espirituais, nos dá revelação. E eu queria ler com vocês Efésios 4:1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis... Mas não era para estar sentado? E agora já temos uma outra posição. Que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Por isso que ele está dizendo: os meus pés, o Senhor faz os meus pés como da corça. Por isso que eu não me envolvo com as circunstâncias, mesmo enfrentando a minha alma, mesmo enfrentando aquilo que me barra, os meus próprios limites, mesmo não entendendo alguns momentos, porque aquele dia que o profeta Elias estava lá na caverna, ele estava num lugar perigoso de depressão, de frustração, de tristeza, de angústia, de decepção. Só tem eu, só sobrou eu. Não. Tem mais. Tem 7.000 que não se curvaram. Calma. E Deus chega naquele lugar e procura: o que fazes aqui, Elias?
como se o Senhor estivesse ali para curá-lo, estivesse ali para restaurar, para fortalecer e dizer: levanta, porque tem um rei para você ungir, levanta, porque tem um sucessor para você levantar, ungir, levanta, porque você tem uma obra para continuar. Mesmo numa situação caótica e difícil, o Senhor falou para ele andar, o Senhor falou para ele levantar. Veio o anjo, o alimentou e ele correu. Quem sabe o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer: levanta e anda. Mesmo enfrentando uma dor, mesmo enfrentando uma frustração, mesmo enfrentando uma situação difícil. A casa de oração nasceu num momento de frustração difícil, e que nós tínhamos tudo para dizer não para o Senhor. Mas o Senhor diz para nós: mesmo com essa dor, mesmo com essa frustração, mesmo com essa angústia no seu peito, você pode responder ao chamado e dizer sim. E eu, com o coração rasgado, com o coração decepcionado, eu disse sim para o Senhor. E o meu esposo disse sim para o Senhor. E o Gustavo disse sim para o Senhor. E nós andamos, e eu estava ministrando fé. Se tem uma mensagem que marcou o início dessa casa, foi a mensagem da fé, da esperança, do amor. Se nós estivéssemos parados, se nós tivéssemos sucumbido à ameaça da potestade, à ameaça do inimigo, nós não estaríamos aqui hoje. E onde nós poderíamos estar também? E o que poderia ter acontecido com a minha casa e com a minha família? Oh, queridos, às vezes a gente espera que tudo fique bem, que tudo esteja ótimo. Mas o Senhor fala assim: filho, saiba o seu lugar, você está sentado comigo nas regiões celestes, eu já te abençoei com toda sorte de bênçãos espirituais, e eu estou dizendo para você: ande como um profeta nessa geração, ande como um homem, como uma mulher de Deus, creia no poder de Deus e não na força do seu braço. Você pode dizer para o seu irmão: não importa a circunstância, vá no nome do Senhor. Vá no nome do Senhor. Vá no nome do Senhor. E a terceira postura: a primeira é que estamos assentados. A segunda é que ele diz: ande, ande, vá, marche, conquiste, não pare, não recue, vá adiante, porque eu sou contigo. E a terceira postura: estar de pé. E as três posturas são verbos, né? Andar, estar, sentar. Vamos ler. Para nós estarmos de pé na presença do Senhor, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. Nós somos guerreiros, nós somos generais de guerra, nós somos homens e mulheres preparados para essa obra. Então eu quero estar de pé. Como que nós vamos ficar de pé? Efésios 6, vamos ler. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, para poderes ficar firmes, ficar de pé
contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Fala comigo, permanecer inabalável. Depois de uma batalha, depois de uma turbulência, permaneça. Há necessidade de estar, continuar de pé. Há uma necessidade. O Senhor não te trouxe aqui à toa. Não é para ser um culto bonito. É para ser um culto para Ele, e é para ser um culto para fortalecer a sua vida. Fortalecidos no Senhor, vistam a armadura dEle. Estejam prontos. Estejam preparados. É como eu disse, a salvação é o primeiro portal que a gente entra, e depois tem entradas eternas. Eu vou prosseguindo em conhecer o Senhor. Eu vou amadurecendo na fé. Eu vou permitindo o Senhor ir me curando. Eu vou permitindo o Senhor tratando a minha vida. Ser discípulo. Quando eu permito estar a uma mesa para ser ministrado, quando eu permito caminhar com os irmãos, os religiosos, os fariseus, os hipócritas, não seguiram a Jesus para serem discípulos. Eles sabiam muito, precisava de ser discípulo de Jesus, que absurdo. Mas eu sinto, a gente percebe o Senhor alegre com essa igreja, porque abriu o coração para o discipulado. Uma igreja que se abre para um discipulado é uma igreja que se torna humilde. É quando eu compreendo que sozinho não dá, que eu preciso do outro, que eu faço parte do corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo. E uma mão, um pé não anda sozinho, não fica sozinho, não vive sozinho. Eu preciso do corpo para viver. Então nós somos convidados para sermos fortalecidos no Senhor, para assentarmos com Ele, para andarmos com Ele, para permanecermos de pé, estar de pé com Ele. Quando a gente fala em andar na presença, meu Deus, quantos homens andaram com Deus? Enoque andou com Deus até ser tomado para Deus, porque agradou tanto o coração de Deus. Nós estamos vivendo dias, e vai apertar, em que cada vez mais vai ser aparente a vida das pessoas, superficial. Mas não é esse o lugar que o Senhor chamou para nós como igreja, nem como corpo de Cristo. Chamou para a gente ser autêntico, chamou para a gente ser radical, para a gente ser louco por Jesus, para a gente não deixar de evangelizar, para a gente cumprir o chamado, cumprir a grande comissão. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. Por isso, primeiro dentro, depois fora. Por isso que o reino de Deus construído em nós tem que ser maior que o império das trevas. Por isso que eu posso prosseguir e dizer: a igreja avança contra o inferno. Nós vamos no nome de Jesus. Eu estava aqui agradecendo ao Senhor pela presença dEle nesse lugar, porque a presença deles chancela esse lugar. É como o rei, que o anel dele vem e sela.
Quando a presença do Senhor é marcada num lugar, é como selo dizendo: eu aprovo, eu estou aqui. Porque se Ele não estiver, nós não seremos transformados. Será um clube social, um ajuntamento de pessoas. Mas nós estamos aqui para sermos transformados. Por isso que nós queremos da presença, nós queremos da glória, nós queremos que haja em uníssono essa mesma mentalidade, se juntos, com o mesmo clamor, com o mesmo coração, com a mesma mentalidade, adorarmos ao Senhor. A glória dele pode encher esse lugar e nenhum de nós conseguirá ficar de pé, porque a glória dele virá sobre a nossa vida, a glória dele virá sobre nós, e prostrado diante da glória eu quero estar. Porque o inferno não derruba alguém que está deitado, prostrado diante do Senhor. Se você está prostrado diante de Deus, o inferno não vai te derrubar. O Senhor nos chama, o Senhor quer nos ensinar. E que grande lição o apóstolo Paulo nos ensina. Encarcerado, vivendo seus últimos tempos, podia estar desolado, podia estar amargurado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava renovado. Por isso que ele conseguiu escrever o que ele escreveu, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. A vida de Jesus estava entranhada nele. O caráter de Jesus estava entranhado nele. E ele buscava o Espírito Santo. E ele se renovava. Da prisão, ele escrevia cartas proféticas de encorajamento. E essa palavra pode ser vida hoje para nós. O Espírito Santo pode trazer sobre você algo que vai fazer você mudar a forma de agir. Suas atitudes vão ficar melhores, poderosas, cheias de fé, com ousadia profética, porque você vai ter uma posição interna tão poderosa em Deus, que você não vai se envolver com as circunstâncias e nem as situações externas vão mudar quem você é em Deus. Nada vai roubar a glória de Deus na nossa vida. Quero declarar sobre a sua vida a glória de Deus. Quero declarar sobre a sua vida unção nova, unção fresca, um mover sobrenatural na sua mente. Você vai ter sonhos proféticos, você vai ter encontros maravilhosos com a presença de Deus. Vai ser gerado através do Espírito Santo uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, uma fome, uma sede, por causa da presença de Deus. E assim como Paulo orava em línguas, buscava os dons espirituais, o discernimento espiritual, eu oro para que essa igreja tenha discernimento espiritual, para não ser confundida com os deuses desse século. Que você não seja confundido com o que está pairando sobre a terra. O espírito do anticristo é um espírito da orfandade. Não apresenta nunca Deus como Pai, mas tira das pessoas a liberdade, a alegria da vida. Mas nós somos cristãos, nós somos gente convertida, nós somos aqueles que fazem a diferença na terra. Por quê? Porque está construindo dentro de mim o reino de Deus. Não procure o reino de Deus do lado de fora. Está ali, está aqui, está lá. Onde está?
o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de nós. Qual a nossa parte? Buscar mais. Nos alimentar mais da palavra. Construir a nossa vida na palavra. Ler a palavra. Buscar a Deus. Ser revestidos do poder de Deus. Não cansarmos de orar sem cessar. Estar com aquela luz acesa no espírito. Manter a chama acesa. Manter a presença de Deus na sua vida. Como que eu mantenho a presença de Deus na minha vida? Pedindo perdão dos meus pecados, porque os pecados nos separam de Deus. Arrependendo. Uma das marcas do evangelho é o arrependimento. Como eu quero a vida no espírito, como eu quero mergulhar em Deus. Como eu quero essa casa renovada, cheia do poder de Deus. Como eu quero a sua vida. Como eu quero ver você próspero, bem-sucedido, feliz, com a família restaurada. Como eu quero ver famílias completas para Deus. Como eu quero ver essa cidade se curvando diante do Senhor. Multidões vindo para Jesus. Multidões. Há uma grande colheita. Há uma grande colheita. O Senhor conta com cada um de nós.